E aí, então, gente, vamos lá? Vamos então? Vamos chegar à lei? Vamos interpretar a lei de Lenz? Não esqueça, a corrente elétrica ela é induzida. Não é a produção de campo a partir de corrente elétrica, e sim a produção de corrente a partir de campo magnético, ok? Por isso que se chama corrente elétrica induzida. Não existe a necessidade de uma fonte, correto? Uma pilha, uma bateria. Não existe. É a produção de corrente elétrica a partir de linhas de indução magnética, a partir de fluxo magnético. Não esqueça a questão do tempo e a questão, principalmente, do aumento ou redução do fluxo magnético. Já estudado por Faraday. Lenz é contemporâneo, mas vinha um pouquinho depois a interpretação de Faraday, ok? Mas vamos lá. Lei de Lenz ou a lei da corrente elétrica induzida. O sentido da corrente elétrica induzida produz efeitos contrários à variação do fluxo magnético que a originou. O Lenz entendeu o seguinte: vamos pressupor uma espira, uma determinada espira. Quando ele aproxima um ímã, aumentando o fluxo magnético na superfície da espira, o que ocasiona? Bom, produz uma corrente elétrica induzida, porém, o sentido da corrente elétrica induzida será tal que vai se opor à causa que lhe deu origem. Vamos lá. A corrente elétrica, a espira está aqui, o ímã está se aproximando, aumentando o fluxo magnético na superfície. Ao aumentar o fluxo magnético na superfície, vai produzir uma corrente elétrica num determinado sentido para se opor a esse aumento. Então, a corrente elétrica é produzida a fim de diminuir o aumento do fluxo. Aumentou o fluxo, produziu corrente elétrica induzida a fim de diminuir justamente esse aumento de fluxo magnético, sempre contrário à causa que originou. E da mesma forma, quando você afasta o ímã, por exemplo, da espira, vai diminuir o fluxo magnético. A corrente elétrica induzida, ela terá sentido a fim de, já que afastou, diminui o fluxo magnético. A corrente elétrica induzida é produzida a fim de contrariar essa redução de fluxo. Então, ela tem sentido a fim de aumentar o fluxo magnético. É sempre contrária à ação. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona esse efeito contrário pela lei de Lenz e a produção do sentido da corrente elétrica em 4 casos muito tranquilos e muito fáceis de serem entendidos. A gente pode escrever ou entender, em outras palavras, a lei de Lenz da seguinte forma: o sentido da corrente elétrica induzida ela é tal que se opõe às causas que lhe deram origem. Eu vou mostrar para vocês em 4, como eu havia dito, em 4 situações bem corriqueiras, utilizando um ímã e uma espira. Ok? Vamos lá então? Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. E então, gente, que tal? Que tal interpretarmos então os 4 casos aqui que eu vou mostrar para vocês a lei de Lenz? Uma espira, um ímã. Primeiro caso, aproximação do ímã para a espira através do polo norte. Aproxima-se um polo norte da espira. Aproximamos o polo norte da espira. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe às causas que lhe deram origem. O que a corrente elétrica, então, ela vai entender?
eu não quero a aproximação desse polo norte. Ela vai se opor a essa causa. Ora, para se opor à aproximação de um polo norte, o que vai ter que se criar na superfície da espira? Um polo norte. Somente o polo norte se opõe à causa. Vai evitar a aproximação do polo norte. Então, vai ser criado na superfície da espira um polo norte. Um norte para evitar a aproximação do polo norte. Ficou claro? O próximo passo é saber qual foi o sentido da corrente elétrica induzida, produzida. Então vamos lá. Pode ser no sentido horário ou anti-horário. Nós já estudamos isso bem lá atrás na regra do relógio. Mas eu vou te dar uma outra sugestãozinha aqui, muito legal para você gravar. Aproximou norte, cria um polo norte para evitar a aproximação. Qual será o sentido da corrente elétrica? Quem vai dizer o sentido da corrente elétrica são essas pontinhas aqui das letras N e posteriormente S. Você vai fazer assim, ó. Observa que as pontas das letras N e S vão te ditar o sentido da corrente elétrica. Para se criar um norte, para evitar a aproximação do norte, a corrente elétrica induzida e induzida ocorrerá no sentido horário ou anti-horário, observe na figura. Sentido anti-horário, ok? Vamos aos outros casos? Vamos entender os outros casos? Pode ser que esse ainda tenha ficado pouco claro, mas você vai entender. Verifique que é sempre a lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida é sempre contrária às causas que lhe deram origem. Então vamos a um caso 2, por exemplo. Vamos lá? Vamos ao caso 2? Vamos com calma. Caso 1, aproximação do polo norte da espira. Caso 2, vamos manter o polo norte próximo da espira, só que agora produzindo um afastamento. Afasta-se um polo norte da espira, ok? O sentido da corrente elétrica induzida é tal que vai se opor à causa que lhe deu origem. Então vamos lá. O que é a espira em função da corrente elétrica induzida? O que vai acontecer na espira então? Para evitar que o polo norte se afaste, tem que ser criado na superfície da espira um polo sul. Da mesma forma que aproximar o norte tem que se criar um norte para evitar a aproximação, quando você afastar um polo norte, vai ter que originar na superfície da espira um polo sul para evitar o afastamento do ímã. Então, cria-se um polo sul. O polo sul, obtido a partir do sentido da corrente elétrica induzida, vai evitar o afastamento do polo norte. E aí a pergunta, para onde vai girar? Então, qual vai ser o sentido de giro da corrente elétrica induzida? Lembra da brincadeira? Observa as pontinhas da letra que nós colocamos. Essa é a letra para polo sul, evitando o afastamento do polo norte. Observou as setinhas? Essas setinhas vão indicar o sentido da intensidade de corrente elétrica IND, e corrente elétrica induzida, a fim de evitar o afastamento do polo norte. A corrente elétrica induzida produzida gira no sentido horário, produzindo um polo sul, a fim de evitar o afastamento desse então polo norte. Os casos 3 e 4 são muito parecidos, só que agora vamos inverter
as polaridades ali de aproximação do ímã para a espira. Vamos lá? Ei, gente, e que tal o caso 3? Vamos agora? Vamos lá. Aproxima-se um polo sul da espira. O que você entende agora pela lei de Lenz? A aproximação do polo sul vai induzir uma corrente elétrica de tal forma que impeça a aproximação do polo sul. Para evitar a aproximação do polo sul, para se evitar a aproximação de um determinado polo, precisa-se originar um polo de mesmo nome para evitar essa aproximação. Então, aproximou um polo sul, a corrente elétrica é induzida tal que vai originar também um polo sul para evitar a aproximação. Vamos ao sentido da corrente elétrica? Vamos à brincadeira das setinhas? Observou a letra S do polo sul originado? Observou as setinhas? Essas setinhas, então, indicam que houve uma corrente elétrica IND, uma corrente elétrica induzida no sentido horário, a fim de produzir um polo sul, evitando então a aproximação do polo sul, as causas que lhe deram origem então. Ok? Vamos ao caso 4 então, para finalizar? Vamos lá. E então vamos ao último caso, e eu fico aqui na esperança de que você tenha definitivamente entendido a lei de Lenz, tá? De tamanha importância. Vamos ao caso 4? Ok. Vamos afastar o polo sul da espira. Muito bem. Afastou o polo sul, diminuiu o fluxo magnético na espira. Produziu corrente elétrica induzida? Sim, produziu. Como funciona aqui, então, na experiência? Vamos lá. Afasta-se um polo sul da espira. A corrente elétrica induzida surge para se opor à causa que lhe deu origem. Então, veja bem. O ímã, ao ser afastado, a corrente elétrica induzida vai produzir aqui um determinado polo para que impeça o afastamento do polo sul. Para se impedir o afastamento do polo sul, é necessário que se crie um polo norte. Muito bem. Vamos à letrinha? A letrinha estilizada? Vamos lá, olha aqui, ó. Foi-se criado, então, um polo norte, sempre se opondo à causa que lhe deu origem. Não esqueça que isso aqui é uma forma de nós interpretarmos a lei de Lenz, mas ela tem a ver, na verdade, com a variação do fluxo magnético. Fluxo magnético com o ímã afastando, diminuiu. Fluxo magnético com o ímã se aproximando, aumentou, e sempre se opondo ao aumento ou à diminuição do fluxo magnético na superfície da espira. Aquele encadeamento, lei de Faraday, pós-lei de Faraday, Henry, lei de Lenz, para que a gente possa, então, entender. O que está faltando aqui para nós finalizarmos, então? O sentido da corrente elétrica, e vamos na brincadeira, ok? Olha lá, olha lá. Originou um polo norte e a corrente elétrica induzida obtida, observa os sentidos aqui, dado pela brincadeira da letrinha. A corrente elétrica induzida ocorre, não esqueça que nós já vimos isso na regra do relógio, no sentido anti-horário para produzir o polo norte, evitando o afastamento do ímã mediante o polo sul. Ok? Imagine agora que uma corrente elétrica induzida possa produzir uma força eletromotriz induzida. Será o nosso próximo assunto. Ok? Valeu, gente. Um abraço para todos.